Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus. Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 43. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto da sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou o seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo, e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará a sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje, Jesus nos mostra, por meio de uma parábola, aquilo que infelizmente é a história do povo de Deus. O Senhor diz que um homem havia construído uma vinha e arrendou essa vinha para alguns vinhateiros para no tempo oportuno receber o fruto da vinha. Ele havia feito um negócio. Ele construiu uma vinha, ele edificou uma vinha, ele plantou as videiras e entregou para que alguns homens cultivassem essas videiras. Assim eles poderiam viver do fruto dessa videira, mas a videira dando o seu fruto, o dono da videira viria também receber a sua parte. Era um acordo. Quando chegou o tempo da colheita, ele enviou os seus funcionários para receber a sua parte na vinha, a parte dos frutos da vinha, e eles apedrejaram um, espancaram outros, expulsaram outros, até que ele mandou o próprio filho, e eles então mataram o filho. Esse é um símbolo claro daquilo que é o povo de Deus com relação ao Senhor. A vinha é o reino de Deus. A vinha é a sagrada religião que ele entregou a Abraão, Isaque e Jacó. Ele se revelou sendo o Deus único e verdadeiro e elegeu o povo de Israel para ser o povo da herança, o povo que havia de penetrar na terra prometida como símbolo da grande terra prometida da Jerusalém celeste, que um dia todos nós haveríamos de penetrar. Só que o povo virou as costas para Deus. E assim como o Senhor da vinha envia os seus funcionários para receber o fruto da vinha, o Senhor envia seus profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, Baruque. Ele envia os seus profetas. E o que acontece com os profetas? São martirizados, são apedrejados. Como aconteceu com o profeta Jeremias,
foi preso, jogado numa cisterna, colocaram ele na lama, deixaram ele no meio de uma lama, numa cisterna seca, para ele morrer de fome e de sede. Depois vem o próprio filho do dono da vinha, e você entende muito claramente o que Jesus quis dizer com isso. O filho do dono da vinha, que veio para colher os frutos da vinha, é o próprio Jesus. E assim como nessa parábola, versículo 38, os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-los e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Exatamente, Jesus aqui profetizava a sua morte na cruz. Lançaram mão de Jesus, o levaram para fora de Jerusalém, a cidade de Deus, levaram-no para fora de Jerusalém e o crucificaram fora de Jerusalém, o mataram fora da vinha. Queridos, infelizmente, ainda hoje, nós reproduzimos esse cenário das nossas almas. Quando a vinha é a nossa alma, pelo batismo, o Senhor edificou essa vinha e Ele quer colher frutos. Quais são os frutos que nós temos dado ao Senhor? A chave de leitura para que entendamos bem o Evangelho de hoje é a primeira leitura de hoje. A primeira leitura desse 27º domingo do tempo comum está em Isaías, um dos profetas que foi enviado e que foi apedrejado pelos vinhateiros. Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7. Veja bem o que diz Isaías. Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7. É a primeira leitura desse 27º domingo do tempo comum. Eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito da sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha em seu outeiro fértil. Ele a cavou e tirou dela as pedras, plantou-a de cepas escolhidas, edificou-lhe uma torre no meio e construiu aí um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu agraço. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens da Judéia, sede juízes entre mim e a minha vinha. Que se poderia fazer por minha vinha? Que eu não tenho feito, porque quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço. Pois bem, eu vos mostrarei agora o que hei de fazer à minha vinha. Eu lhe arrancarei a sebe, para que ela sirva de pasto, derrubarei o muro, para que seja pisada. Eu a farei devastada, não será podada nem cavada, e nela crescerão apenas sarças e espinhos. Vedarei as nuvens, derramar chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis os gritos de socorro. Queridos, não preciso nem pregar sobre essa liturgia de hoje. A analogia é muito clara, é translúcida como a água. Fomos batizados, recebemos, por meio do sacramento do batismo, o dom do Espírito Santo, nos tornamos templos vivos do Espírito Santo, nos tornamos morada de Deus. Pelo batismo nos tornamos filhos de Deus por adoção. E assim Deus espera colher uvas, espera colher frutos, santidade. São Paulo vai dizer: essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. O livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, vai dizer que sem a santidade ninguém pode ver a Deus. Levítico capítulo 19, versículo 2, o Senhor diz: sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Versículo 7 de Isaías capítulo 5. Isaías 5, versículo 7. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis os gritos de socorro. Deus tem esperado de você santidade de vida. Deus tem esperado de você amor. Ele nos amou primeiro. São João vai dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Jesus nos amou até o extremo da cruz.
Nos amou até que seu coração rompeu na cruz, transpassado pela espada do centurião e jorrou sangue e água, símbolo da sua misericórdia. Jesus nos amou até a morte de cruz, morrendo a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele e o que ele espera de nós, santidade divina. Santidade divina. Santidade divina e nada mais. E aqui a palavra de Deus é translúcida. Ou seremos santos ou iremos para o inferno. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Queridos, o problema dos homens de hoje é que eles olham para o inferno como se o inferno não existisse. Muitas das almas que estão no inferno lá estão porque não acreditavam que o inferno existe. E vivem assim, achando que o inferno não existe, vivem dando de ombros para o inferno. Vivem como se fossem viver para sempre nesse mundo. Abusam da misericórdia de Deus. É claro, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. No Diário de Santa Faustina, Jesus leva Santa Faustina e mostra para ela o purgatório, nem o inferno, mostra para ela o purgatório. E ele diz a Santa Faustina: a minha misericórdia não quereria isso, mas a minha justiça o exige. Ou seja, à mesma medida que ele é misericordioso, ele é justo. Que ele não guarda segredo de nós. Ele espera colher uvas desta vinha que ele plantou. Ele espera colher frutos de santidade da sua alma. Conquista o céu. Busca a santidade. Vive os mandamentos. Tenha vida de oração. Tenha intimidade com Jesus. Rejeita o pecado. Convertei-vos e crede no Evangelho enquanto é tempo. A areia da ampulheta estava escorrendo. A areia da ampulheta está diminuindo. O tempo está passando. A gente não sabe quanto tempo falta, mas a gente sabe que o Senhor vai exigir uvas dessa videira, que são os nossos corações e as nossas almas. Que frutos de santidade você tem dado? Pensa sobre isso. Que frutos de santidade você tem dado? Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.